seguinte, Neemias 1 e 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande misérias e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No capítulo 6, e o versículo 3, diz o seguinte, 6 e 3 do mesmo livro: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos, Pai, porque na tua casa sempre há alegria e há uma palavra aos nossos corações. E nós te louvamos por esse momento que tu estás nos concedendo de estar aqui na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nós falamos na terça-feira passada começamos falando sobre Neemias e falamos como enfrentar os inimigos. E nesta noite eu quero falar com os irmãos os exemplos deixados por Neemias, para que nós venhamos seguir esse exemplo, porque a história de Neemias nos leva a imitar os seus exemplos de coragem, de abnegação, de determinação, de renúncia, de ação, de trabalho, de convicções. A vida de Neemias nos leva a realmente olharmos para esse homem e também copiar seus exemplos. Ele deixou um legado para a nossa geração e que possamos entender que os exemplos da vida de Neemias são exemplos que nós, se queremos ser vencedores, precisamos também ter uma vida pautada por esses exemplos deixados por Neemias, que levaram a ele a não se conformar com a situação de tudo aquilo que ele ouviu. Ele ouviu de seu irmão trazendo um relatório negativo, um relatório de destruição, um relatório de uma situação de tragédia catastrófica que estava vivendo Jerusalém. Os muros haviam sido derribados, as portas ateado fogo, o povo que tinha ficado lá, que não tinha ido para o exílio, estava em grande miséria e a situação era a mais delicada possível. E no meio desse relatório de coisas ruins, Neemias, ele foi orar, buscar a Deus, e ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Os relatórios que nós ouvimos no mundo aí fora não são bons, mas é nessa hora que isso tem que mexer conosco, e nós precisamos dizer: eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Então, irmãos, Neemias deixou alguns exemplos que nós precisamos copiar. E eu quero falar alguns exemplos que Neemias deixou. Neemias, por exemplo, deixou o exemplo de se interessar, de se importar, de ter compaixão do povo. O exemplo de compaixão, de se interessar por aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém.
Ele, quando soube a situação negativa dos seus irmãos que se encontravam em Jerusalém, ele não ficou só ouvindo. Ele não fez aquela pergunta: como estão os nossos parentes, os nossos irmãos? Como está Jerusalém? Quando se pergunta, incorremos no risco de, se não fizermos nada, por que perguntar? Nós, muitas vezes, temos quase costume: como vai, irmão? Tudo bem? E se ele disser: não, não está tudo bem, você está preparado para ouvir essa resposta? Porque nós normalmente perguntamos: como vai? Não, tudo bem. Mas se ele for sincero e dizer: não, não estou bem, não está tudo bem, você tem a estrutura para ajudar essa pessoa que foi sincera e disse para você: não está tudo bem? Irmãos, quando Neemias perguntou: como vão nossos irmãos, não só irmãos de carne, toda a congregação, toda Jerusalém, como vão nossos irmãos que ficaram em Jerusalém? E Anani, seu irmão, disse: olha, não estão bem, eles estão com grande fome, há uma grande miséria, a cidade, os muros foram derribados, as portas foram ateado fogo, e a situação é uma situação de tragédia. O que Neemias fez? Qual o exemplo que ele deixou para nós? Ele não deu um tapa no ombro: ô irmão, mas Deus vai abençoar, né? Deus vai usar de misericórdia. Não, irmãos. Tem hora que tem que agir. Nós temos que agir. Esse foi o exemplo que Neemias fez. Quando ele ouviu aquilo, irmãos, foi como um golpe no seu coração. E ele saiu dali, não conseguia comer, e ele disse que foi jejuar e orar, e chorar. Ele começou a chorar pela situação de tragédia que estava vivendo os seus irmãos. E ele tinha que servir o rei. E o copeiro tinha que ser uma pessoa alegre, porque ele cuidava de toda a refeição e principalmente das bebidas que o rei tomaria. E o rei olhou, disse: o que está acontecendo com você, Neemias? Nada, rei. Não minta para mim. Alguma coisa está acontecendo contigo. Eu vejo no teu rosto uma tristeza, e não é uma tristeza de alguma coisa, não é, você está com uma tristeza profunda, alguma coisa está acontecendo. Daí ele disse: rei, como eu poderia me alegrar? Como eu poderia estar aqui contente, se o meu povo está numa grande miséria? Se a minha cidade foi destruída, como que eu poderia estar alegre? Isso fala de compaixão, irmãos, de você colocar-se no lado, ou junto, ou na situação que aquela pessoa está passando. Nós vivemos um mundo muito egoísta, cada um pensa em si. Mas ter compaixão, irmãos, é você colocar-se no lugar daquela pessoa. E se fosse eu? Se eu estivesse passando por essa situação? É você sentir-se passando naquela situação da pessoa. E foi isso que Neemias fez. Ele colocou-se no lugar dos seus irmãos. Se eu estivesse lá em Jerusalém, passando essas misérias, passando fome, vendo a cidade sendo toda destruída, qual a minha reação? E ele disse: rei, como eu posso me alegrar, se o meu povo está numa grande miséria? Esse é o exemplo que ele deixou, o exemplo de ter compaixão, o exemplo, irmãos, de se interessar pela necessidade do próximo. Irmãos, evangelho, cristianismo, avivamento, como foi até falado aqui no seminário que tivemos no final de semana,
que só há avivamento quando a igreja se interessa pelo outro. Pelo outro. Nós precisamos se interessar pelo outro. Porque as pessoas estão com a alma ferida. As pessoas estão com seu espírito endurecido. As pessoas estão muitas vezes pelas situações, muitas vezes familiar, outra vez conjugal, outra vez profissional. As pessoas muitas vezes estão arrasadas, as pessoas estão muitas vezes num beco sem saída. E o que fazer para ajudar essas pessoas? E quando você pergunta, não vamos nem falar aqui das pessoas só lá fora, que não são crentes ainda, mas até mesmo muitas pessoas, muitas vezes vêm para os cultos, que só Deus sabe como elas chegaram até o templo, passando por situações complexas, muitas vezes de enfermidade, outras vezes até de desemprego, outra vez passando problemas conjugais, familiares, que só Deus sabe. E quando a gente pergunta, como vai, irmão? E se ele resolver dizer, não, eu estou com um problema lá em casa, estou com problema com o filho, estou com problema no casamento, você está preparado para ajudar? Você está preparado para se interessar pela necessidade dessa pessoa? Irmãos, Neemias, ele se interessou, ele se importou, ele sentiu como se fosse ele sentiu isso aqui, aquela situação, ele sentiu na sua pele, e ele teve compaixão, e por fim ele começou a orar e jejuar, e disse, rei, eu preciso da sua autorização, porque eu preciso ir lá onde está o meu povo. Isso é se importar, é se interessar. Irmãos, você tem se importado por alguém? Eu não estou falando agora se importando pelos da sua casa, que isso é quase natural. Embora há pessoas desnaturadas que muitas vezes não pensam e não se interessam nem pelos seus. Mas um pouco mais além, pelos irmãos, estamos falando de irmãos da fé. Quando você perguntar, como vai, irmão? Esteja preparado, irmão. Esteja preparado, porque se ele resolver falar, ele pode dizer, não estou bem. E você precisa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Você precisa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Então, irmãos, Neemias deixou um exemplo de se importar, de se interessar pelas pessoas. E nós não podemos ficar alheio a isso. Ser crente, cristianismo, ser um cristão, fala em você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de se importar com as pessoas, de se interessar pelas pessoas, de estar pronto para ouvir as pessoas. E que esse exemplo venha a ser copiado por nós. Neemias deixou um outro exemplo, os exemplos de ouvir com atenção os seus compatriotas, de ouvir as pessoas. Tanto ele começou a ouvir seu irmão, como ele chegando em Jerusalém, nós vamos ver em diversos pontos do livro, que ele parava para ouvir as pessoas, as situações, os problemas internos que estava tendo, até mesmo na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele teve que parar três vezes, ele parou o muro, vamos parar, fez uma reunião, porque ele estava ouvindo algumas situações complexas, e ele parou para corrigir, porque ele ouviu as pessoas. Ele ouviu muitas vezes algumas reclamações, outra vez algumas situações que não devia estar acontecendo no meio
do povo que estava ali unido para reconstruir os muros. Mas Neemias foi aquele homem que deixou o exemplo de ouvir com atenção como estavam os seus irmãos, como estavam as coisas. Ele parou para ouvir as pessoas. Irmãos, a bem da verdade que as pessoas, em geral, têm muito a dizer, visto que as pessoas guardam seus problemas, muitas vezes nos seus íntimos, no seu coração. As pessoas, muitas vezes, guardam problemas de toda a natureza no recôndito da sua alma. E muitas vezes as pessoas estão perto da gente, mas não encontram os momentos certos para desabafar, para falar, para compartilhar seus problemas, seus traumas, suas frustrações. E muitas vezes as pessoas estão até do nosso lado, e muitas vezes elas estão, quem sabe, ávidas para derramar sua alma, para encontrar um coração amigo, uma pessoa amiga que dê tempo para ouvir. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas vão sentir-se bem só em achar um amigo que elas possam desabafar, que elas possam falar, que elas possam contar seus dilemas, seus traumas, suas alegrias e tristezas, seus sorrisos e suas lágrimas. Neemias, ele deu o exemplo de um homem que ele estava disposto a ouvir as pessoas. Ele começou ouvindo o seu irmão. O que você tem a dizer para mim? E ele deu tempo para ouvir. Será que você, será que nós estamos como cristãos prontos para ouvir, dando tempo para ouvir as pessoas? As pessoas que vêm à igreja, muitas vezes nós ficamos só naquela formalidade. Paz do Senhor, tudo bem, amém. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir as pessoas, nos seus dilemas, nos seus traumas, nas suas decepções da vida? Muitas vezes você não precisa nem falar nada, só dá tempo para ouvir. Irmãos, tem gente que tem necessidade de falar, mas precisa alguém para ouvir. E muitas vezes é você. Já aconteceu de eu estar no meu gabinete, ficar 1 hora e meia, 2 horas, praticamente não falar nada, só ouvir. Só fala, pode falar. A gente vê, talvez, eu não disse nada, praticamente nada, só no final orei. Eu disse: pastor, que bênção, estou aliviada, estou sentindo aqui, parece que o problema é resolvido. Eu fico, mas eu não falei nada, praticamente nada, só ouvi. A pessoa tinha necessidade de falar. E nós, irmãos, como homens de Deus, nós temos que ter o exemplo de Neemias, dispostos a ouvir as pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão com a alma ferida, estão com o coração apertado, um nó na garganta, uma angústia no espírito, e precisam o ouvido para ouvir, alguém que esteja disposto a ouvir. E você é esse irmão, você é o Neemias que Deus chamou hoje, irmãos. Aleluia. O Neemias aqui da Bíblia já passou, mas agora você é o Neemias do século 21. E o seu Neemias que Deus está levantando para ouvir os teus irmãos, ir na solução da reconstrução dos muros. Aleluia. Irmãos, Neemias, a bem da verdade, que ele deixou o exemplo de se envolver com as situações dos outros. Ele foi parte da solução. Ele perguntou, ele ouviu, ele se interessou, ele se importou, e ele foi parte da solução. Deus tem te chamado para ser parte da solução. Mas um outro exemplo que Neemias deixou, e esse é
eu não estou colocando aqui em ordem os exemplos, mas esse aqui é fundamental na vida de qualquer um que quer fazer algo para Deus e quer ser abençoado. Neemias deixou o exemplo de orar, de buscar a Deus, porque muitas vezes você vai ouvir as pessoas, como Neemias perguntou, e quando perguntou, ouviu a resposta: não, as coisas não estão bem. Ele quis ouvir as pessoas, deu tempo para ouvir as pessoas, e ouviu coisa que ele ficou chocado. Mas aí o que ele fez? Ele foi orar. O exemplo da oração, porque tem hora, irmão, que você vai ouvir as pessoas e não vai ter a palavra certa para dizer, mas eu vou orar e vou voltar a falar contigo. Deixa eu te ajudar em oração. E Neemias, o que ele fez? Ele foi orar, porque ele percebeu que o que ele ouviu, ele não podia ficar omisso, ele não podia deixar de não fazer nada, alguma coisa tinha que ser feito. E agora Neemias foi orar. Ele deixou o exemplo para mim, para você, o exemplo da oração. As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, nós precisamos orar, porque, irmãos, quando Deus tem algo para realizar em favor do seu povo, em favor de alguém, em favor de uma cidade, o desejo divino é que esse ato seja precedido por oração. Deus queria ver Jerusalém reconstruída, os muros reconstruídos, mas a reconstrução dos muros precisava ser precedido por orações, e Neemias entendeu isso e foi orar, porque na oração você recebe resposta, na oração você recebe solução. Irmãos, se você deseja ver algo acontecer na igreja, na tua vida, nos teus amigos, colegas, no teu serviço, você quer ver a ação de Deus, o agir de Deus, você precisa orar. As chuvas, não essa que estão vendo cair aí, mas as chuvas torrenciais do céu não caem sem antes você clamar ao Senhor, sem antes os joelhos se dobrarem na presença do Altíssimo e com humildade pedir socorro. Deus não sara a nossa terra sem que primeiro o seu povo, eu e você, venhamos se humilhar na sua presença e orar fervorosamente para que os céus se abram e o agir de Deus seja real. A bem da verdade, irmãos, que muitas vidas, muitas pessoas e até infelizmente muitas igrejas, a oração está em coma, a oração está na UTI, estão prestes a morrer, porque não oram, não há oração. Quem não ora, irmãos, está vegetando, não está vivendo o cristianismo salutar, ele está vegetando. Muitos estão vivendo tempos terríveis de estiagem. A sequidão é tão grande que está pior do que o deserto de Saara, ou o deserto de Atacama, ali no Chile, que é um dos desertos mais secos do mundo. Irmãos, que um profundo desejo de orar venha inundar a tua vida, que você seja inundado por um desejo de orar, de orar, de orar, de buscar ao Senhor. Quando Neemias perguntou e ouviu toda a situação, ele teve um sentimento: eu preciso orar, orar por esse povo, eu preciso orar para pedir a direção de Deus, o que eu devo fazer. Irmãos, diante das lutas, das batalhas, dos obstáculos que surgem na tua caminhada, diante até mesmo de algumas indagações que vai na tua alma, diante de decisões que você precisa tomar, você precisa de muita oração. Quando a igreja ora, irmãos, os céus se abrem, o inferno treme, e as coisas acontecem dentro da tua casa, na tua família, nos teus negócios, na igreja, porque quando o povo ora, irmãos, alguma coisa acontece. Quando a igreja ora, irmãos,
não tem como não acontecer nada. Porém, a falta de oração é comprovadamente a razão do fracasso de muitos crentes e até de muitas igrejas. E a bem da verdade, irmãos, que muitos crentes estão frios espiritualmente. Há uma frieza espiritual na vida de muitas pessoas que estão na igreja, mas estão frias, porque não oram. Se não há oração, irmãos, não há como as pessoas serem avivadas, despertadas, motivadas, animadas. Sabemos que oração é uma guerra. Sabemos que oração é uma guerra contra o mundo, contra o diabo e até contra a nossa carne. Porque a nossa carne não quer ficar ali orando. E às vezes o espírito é forte, até tem um desejo de orar, mas você precisa ser determinado, você precisa ser perseverante. Nós vivemos numa época em que a oração, essa geração mais nova, quem sabe nunca aprendeu a orar. E a geração que orava está indo. Aquela geração que orava 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas, passavam madrugadas orando. Quem sabe essa geração está ficando cada vez mais escassa. Mas eu quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo tem a liberdade para colocar na minha vida, na tua vida, na nossa vida, esse desejo intenso de orar. E que não venhamos ficar só no desejo, mas que venhamos praticar a oração. Tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida, tudo aquilo que Deus quer realizar em nosso meio, só virá se nós orarmos, se nós suplicarmos ao Senhor. Não existe outra alternativa. A alternativa é realmente Crônicas 7,14. Se o meu povo orar, se humilhar e buscar a minha face, eu vou abrir os céus. Se o meu povo orar, é Deus falando conosco. Irmãos, a história espiritual de um povo, a história espiritual de uma igreja, a história espiritual de uma vida está escrita na sua vida de oração. É a vida de oração de um povo, de uma pessoa, é que vai fazer a diferença e vai fazer a história. Na oração, nós temos que encontrar um pedaço do céu, irmãos. Mas nós estamos vendo, e nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas só querem, através da oração, não encontrar um pedaço do céu, eles querem encontrar um pedaço da terra. Irmãos, as pessoas oram não para encontrar um pedaço do céu. As pessoas estão orando para ter um pedaço da terra, para ter mais, para ter mais, para ter mais. E poucos estão orando para ter um pedaço do céu, para ter uma vida mais íntima com Deus, para ter uma vida mais profunda com os céus. Mas eu quero dizer que a oração faz a diferença. A oração produz intimidade com Deus, aleluia. E você precisa aprender a orar. Mas tem uma coisa, irmãos, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é especialista para ensinar. A Bíblia diz que Ele nos guia em todos os caminhos, que Ele nos guiaria. O Espírito Santo virá para guiar, e o Espírito Santo Ele vai te ensinar a orar. Peça para Ele, irmãos, você vai aprender a orar, aleluia. Então, irmãos, Neemias deixou o exemplo de oração, no meio do que ele ouviu, no meio de uma situação crítica, ele sabia o que fazer: orar, 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 orar. Amém, irmãos? Neemias deixou um outro exemplo, o exemplo de jejuar. Jejuar por uma causa. Irmãos, hoje quase não se fala em jejum, e são poucos os que jejuam. A gente vê que tem pessoas que até defendem
Que não, jejum era coisa do Velho Testamento. Mas existia até um obreiro, um pastor, estava falando, não, jejuar, isso aí coisa era normal, natural no Velho Testamento, por causa. Está, mas e quando os apóstolos foram escolher um obreiro, a Bíblia diz que a igreja foi orar e jejuar. O próprio Jesus disse que tem alguns tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Né? Então, irmãos, no Novo Testamento a igreja se reunia em jejum e oração. O que nós temos que entender, é claro que o jejum tem alguns segredos, né? Porque o jejum deve ser acompanhado de oração. É claro, se a pessoa apenas vai jejuar, mas não tem como tirar um período de oração, aí muitas vezes é quase um momento para ele passar fome, apenas. Porque o jejum deve ser acompanhado de orações. Eu concordo, porque o jejum as pessoas tiravam para ter um tempo para não interromper a sua comunhão com os céus, e então eles jejuavam e oravam. E agora a pessoa vai jejuar, mas vai ficar, em vez de orar, vai ficar na frente da televisão. Em vez de fazer outra coisa, vai ou ler a palavra e acompanhar a palavra de Deus com oração, jejum. Não, ele vai jejuar, mas vai estar fazendo outras coisas ali que... Então, pode ficar nulo esse jejum, né? O jejum precisa ser acompanhado de oração. É claro que aqui, nessa questão do jejum, no outro culto, vamos nos aprofundar, quem sabe, falar uma matéria sobre o jejum, para que os irmãos possam entender melhor. Mas o jejum faz parte, irmãos, do povo de Deus. O Neemias deixou o exemplo de jejuar por uma causa. E ele tirou tempo para orar e meditar e jejuar. Estava ali, irmãos, para ter um tempo de intimidade com Deus, para ver o que Deus iria dirigir para ele fazer. E, irmãos, a bem da verdade que nós precisamos aprender a jejuar, né? É tão difícil jejuar, né, irmãos? Tão difícil jejuar. Para alguns é fácil, assim, até meio-dia é fácil jejuar. Realmente. Para mim, quando eu jejuo até meio-dia, nem é válido, porque para mim, se ficar sem café, não faz diferença. Então não faz diferença. Se eu vou jejuar até meio-dia. Normalmente, tem vezes que eu tomo café, mas se eu não tomar, não faz falta, né? Então, não é jejum daí. Se eu vou jejuar, tem que ser, também ficar sem o almoço, que é um dos, quem sabe, o prato principal da minha refeição. Eu vou tirar isso, porque nesse período que eu ia almoçar, eu vou orar, vou buscar o Senhor, né? E o jejum, ele traz algumas bênçãos também para o próprio corpo físico, né, irmãos? De vez em quando é bom o jejuar, né? E não só jejuar até meio-dia, mas bom jejuar muitas vezes até as 6, e por que não 24 horas? Hã? Ninguém vai morrer não, irmão, vai ser bênção. Irmãos, o jejum leva-nos a termos uma educação até na questão alimentar do nosso corpo. Então ele tem alguns proveitos, né, quando você também decide a jejuar. Mas Neemias, ele deixou o exemplo de jejuar por uma causa, e que você possa realmente ter uma causa e de vez em quando jejuar por essa causa. Mas Neemias deixou um outro exemplo, o exemplo de renunciar conforto, proteção e os benefícios que estavam em sua volta, por um objetivo, por um ideal. O ideal era ir lá em Jerusalém, ajudar a reconstruir os muros da cidade. E ele tinha um objetivo, a realização da reconstrução de Jerusalém. Então, irmãos, ele
deixou o exemplo de renunciar. O que ele renunciou? Ele renunciou à mesa do rei, renunciou ao palácio, ele morava no palácio, ele estava com todo o conforto, tinha todos os benefícios que tinha no palácio real, todos os benefícios estavam à disposição de Neemias. Mas ele disse: rei, como eu posso ficar aqui, tendo todo esse conforto, se meu povo não está em conforto? Eu preciso ir lá, me deixe eu ir. Então eu vejo o exemplo de renúncias. Irmãos, tem momento na vida do crente que ele precisa fazer algum tipo de renúncia. A renúncia de Neemias foi o deixar o palácio, deixar todo o conforto que ele tinha, para ir lá ajudar seus irmãos. Foi uma renúncia. Eu não sei qual a renúncia que Deus está exigindo de você, mas de repente tem algum tipo de renúncia que você precisa fazer para que você possa ver o agir de Deus de maneira maior na tua vida, e para que alguma coisa venha a ser reconstruída, você precisa, quem sabe, fazer algumas renúncias. Eu não sei, irmãos, o Espírito Santo fala ao seu coração, o que é que você precisa renunciar? Muitas vezes é um costume, outra vez é algum tipo de conforto, outra vez é alguma coisa muito pessoal, que você precisa renunciar, para que realmente os céus possam se abrir e você possa ter vitória. Então, irmãos, deixa Deus falar ao seu coração. Neemias deixou um outro exemplo, o exemplo de planejar, de se preparar para alcançar o objetivo. Irmãos, ele não foi o rei disse: ó, vai, pode ir, não. Ele planejou, ele pensou, começou a planejar, se preparou, irmãos, se preparou para um objetivo. Ele deixou o exemplo da preparação. Irmãos, você quer fazer alguma coisa para Deus? Se prepara, planeja, prepara. Você quer ser mais usado por Deus? Você pensa em evangelizar, em estar mais ativo num departamento, um ministério da igreja? Se prepare, irmãos, planeja, se prepara, vai fazer um curso. Você tem vontade de trabalhar com criança, mas não sabe? Vai se preparar, vai planejar. Tem aí as irmãs que toda primeira, segunda-feira do mês estão aí dando um curso para quem deseja. Você quer, eu quero ajudar no ministério de jovens, ou no ministério das irmãs, ou no ministério, ou ajudar uma congregação, ou na palavra, quero me desenvolver mais. Planeja, irmãos, se prepara. Neemias, ele se preparou para reconstruir os muros. Ele não chegou lá em Jerusalém: o que vamos fazer? Vamos então ferramenta. Não, ele levou tudo, irmãos. Ele pegou ordem do rei. O rei, ele convenceu o rei a dar todas as condições financeiras e também os materiais. Ele levou muitos materiais para chegar lá e fazer a reconstrução dos muros. Irmãos, planejamento, preparação. Prepara-te para ser usado por Deus. Senhor, me usa. Mas você está se preparando para Deus te usar? Quer que Deus te use, mas você não faz a tua parte? Você precisa fazer a tua parte, e daí você vai ver realmente Deus te usando poderosamente. Aleluia. Neemias, irmãos, deixou o exemplo de saber esperar a hora certa para agir. Irmãos, o exemplo de saber a hora certa, a hora de Deus, a hora de agir, a hora de fazer. Ele, por exemplo, não se precipitou. Quando ele chegou em Jerusalém, ele não tomou atitudes impensadas. Ele teve paciência. Ele chegou lá em Jerusalém, irmãos, ele tinha um relatório, mas ele, sem alarde, saía à noite, e de noite ele começou a ver os muros que precisava fazer, para não chamar atenção. Ele nem chamar a atenção, principalmente dos inimigos, né? E ele, à noite ia, começou a ver a hora, começou a olhar. Ele ficou ali uns dias só olhando, só vendo, esperando um momento para agir.
Ele não se precipitou, não tomou atitudes impensadas, ele teve paciência. Primeiro ele observou pessoalmente toda a situação que se encontrava a cidade. Ele teve o discernimento para saber a hora de agir, a hora de convocar o povo, a hora de unir o povo para alcançar o objetivo. Meu querido irmão, você precisa saber a hora certa de agir. Dentro da tua casa, na tua família, no teu casamento, precisa algumas coisas melhorar, você precisa fazer um planejamento, você precisa ter um discernimento, ou seja, um discernimento de agir na hora certa, porque muitas vezes se você agir antes do momento, você pode colocar a perder todas as coisas. E Neemias, ele sabia que ele não podia chegar lá e já convocando o povo para a reconstrução, tinha um momento certo de agir. Ele primeiro precisava dar uma analisada em todas as coisas, nada de precipitação, paciência. Irmãos, Neemias, ele nos dá o exemplo da paciência, de não precipitar-se, não tomar atitudes impensadas. O irmão já pensou, irmãos, quantas coisas você já perdeu, quantas coisas erradas já aconteceram, porque você falou uma palavra impensada, você tomou uma atitude precipitada, você agiu de maneira que você não deveria agir. Depois de agir, depois de precipitar, você viu, poxa, errei. Depois tem que voltar atrás, tem que voltar a pedir perdão, tem que voltar a fazer aquilo, porque se toma decisões muitas vezes precipitadas. Então, irmãos, Neemias deixou o exemplo de saber esperar a hora certa para agir. E o irmão sabe que é difícil isso, irmãos? O saber esperar a hora para agir, a hora para falar, a hora para tomar decisão, não é fácil não, irmãos. Qual é a hora? Você ouve uma coisa, calma, irmãos, você ouviu, você já quer dar resposta, você já o sangue esquentou, já calma, irmão, calma. Tem o outro lado da moeda, e o outro lado pode ser bem diferente. E daí você vai ter que pedir perdão. Mas me falaram assim, mas a hora que você soube o outro lado é bem diferente. Então, irmãos, como cristão, como crente, não vamos tomar decisões precipitadas, não vamos perder a paciência por qualquer coisa. Irmãos, nada de atitudes impensadas, mas para tomar uma atitude, vamos pensar, vamos analisar, vamos ter paciência, vamos ter discernimento, para então tomar a decisão. Neemias deixou um outro exemplo, o exemplo de unir o povo para o propósito da reconstrução. Irmãos, ele percebeu que o povo tinha que estar unido, porque povo desunido não ia alcançar o objetivo. Para conseguir a reconstrução dos muros, o povo tinha que estar unido. Então, Neemias deixa o exemplo da unidade, ele luta pela unidade, ele fala dessa unidade, ele mostra ao povo que precisava estar unido, e no meio da caminhada, ele viu alguns dissabores entre o povo, ele parou e disse, vamos, nós precisamos deixar essas picuinhas de lado. Algumas coisas estão acontecendo aqui que não poderiam ter acontecido. Começou a querer algumas injustiças, alguns lá que achavam que eram os mandão, estavam querendo dar uma carga pesada e cobrar impostos dos outros lá. Não, nada disso, calma, vamos. E estava começando a ter alguns problemas. Não, gente, nós precisamos estar unidos, porque senão o inimigo vai vir e vai nos derrotar. Irmãos, ele deixou o exemplo da unidade. A igreja precisa viver unida, irmãos. Nós só vamos conseguir vencer os obstáculos e conseguir conquistar muitas vidas para Cristo, se o povo olhar para nós como um povo unido, como irmãos na fé, como crentes que possamos viver bem um com o outro, possamos olhar para dentro dos olhos um do outro e dizer, eu te amo. Tenho diferença? Tenho.
Tenho diferença contigo? Tenho, mas em Cristo eu te amo. Não há barreira, não há nada que venha nos separar do amor de Cristo. Estamos juntos, vamos batalhar, vamos lutar. Irmãos, Neemias deixou o exemplo da unidade, e assim eles tinham aquele propósito, e o propósito era um só: reconstruir os muros de Jerusalém. Nós temos um propósito: ganhar vidas para Cristo, ganhar vidas para Cristo, consolidar essas pessoas para servirem a Cristo e para que todos possam chegar ao céu. Esse é o propósito da igreja, irmãos. A igreja está aí para anunciar as boas novas, para consolidar essas pessoas em Cristo, para que elas possam não se perder pelo caminho, mas chegar aos céus. E nós temos que estar unidos nesse propósito. Podemos ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas o propósito tem que ser um só: vidas para Cristo, vidas para Cristo, vida para Cristo. Você não pode perder essa unidade, irmãos. Você não pode perder de lutar pela unidade da igreja. Irmãos, que você venha ajudar a somar. O inimigo quer dividir, o inimigo queria separar, o inimigo queria fazer com que o povo viesse em confusão entre eles. E se viesse confundir eles, eles estariam ocupados em brigas entre eles, e o muro não iria ser reconstruído. Neemias percebeu e disse: não, para. Vamos deixar essas picuinhas. O nosso alvo é a reconstrução dos muros. O nosso alvo é o céu, irmãos. O nosso alvo é o céu. Aleluia. Não deixe ninguém fazer você perder o alvo. Não perca o objetivo da tua alma, da tua vida, de ser cada dia um crente melhor. Aleluia. Mas que você possa estar unido, que você possa lutar pela unidade. E se alguém está querendo desunião, se alguém está querendo encrenca, que você seja realmente a pessoa, não para colocar gasolina nessa fogueira, mas você foi chamado para ser pacificador. Pacificador. Bem-aventurados pacificadores. Aleluia. Então, irmãos, que você possa ajudar a unidade da igreja. Neemias deixou um outro exemplo, irmãos. O exemplo de diagnosticar os problemas que estavam acontecendo internamente no meio do povo. Ele teve aquele discernimento de diagnosticar, de perceber, aquele exemplo da percepção, de discernir, de entender, de compreender. Opa, está havendo problemas, precisamos resolver esse problema, porque o nosso alvo é a reconstrução dos muros, mas está havendo problema entre nós. Calma lá, vamos sentar, vamos resolver esse problema. Porque começou a ver entre os problemas, eles tinham os problemas de fora, eles estavam preparados para enfrentar os inimigos de fora. Esse, irmãos, nós estamos preparados para enfrentar as guerras que vêm de fora. Nós estamos preparados, mas será que nós estamos preparados para enfrentar as guerras ou probleminhas que surgem entre irmãos? Aqui que nós temos que estar preparados. O problema é aqui, mulher, porque o que vem de fora, nós estamos unidos e prontos para enfrentar, mas os probleminhas entre nós, pastor, não tem? Não, existe problemas entre irmãos, porque aqui, irmãos, o Senhor permite até esses problemas para nos aperfeiçoar, para nos lapidar. Então, irmãos, começou a ver alguns problemas internos. Neemias parou a reconstrução por um momento e disse: olha, vamos resolver esse problema. Resolveu o problema, uniu o povo e vamos para a reconstrução. Assim, irmãos, nós precisamos que você tenha esse discernimento, essa percepção de problemas que possam surgir. E se surgir um problema, você tem que ajudar na solução, irmãos. Você foi chamado para ser solução e não o problema. Você tem que ser a solução do problema. Deixa Deus te usar para ser a solução do problema. Deixa Deus te usar para ser a solução do problema. Aleluia. Você foi chamado para ser solução, irmãos. Neemias deixou um outro exemplo. O exemplo da dedicação. Irmãos, se tinha um homem dedicado em tudo que ele empreendia, tudo aquilo que ele executava, era feito com o coração, era uma entrega total de coração. Ele se entregava, ele fazia as coisas
dedicado, com dedicação. Ele tinha esmero, ele tinha amor, ele se doava, ele era dedicado para realizar o objetivo. E o objetivo era a construção dos muros. Irmãos, que você venha ser um crente dedicado, que você venha ter dedicação em fazer as coisas para o Senhor. Irmãos, a dedicação é algo que precisa estar na nossa vida. Nós precisamos ser dedicados, irmãos. Não vamos fazer a obra de Deus relaxadamente. Não vamos ser um crente relaxado, não, irmãos. Vamos ser um crente fiel, dedicado, sincero, íntegro. Que possamos aprender com Neemias, fazer as coisas com dedicação. Mas Neemias, quem sabe termino aqui, não vai dar para falar todos os demais exemplos. Depois a gente, quem sabe numa outra terça, não na próxima, mas numa outra a gente volta a falar os outros, tem mais uns 10 aqui. Mas Neemias deixou o exemplo, irmãos, da gratidão. Isso me toca muito quando eu vejo a gratidão de Neemias. Ele foi sempre muito grato às pessoas que batalharam com ele na reconstrução dos muros. E nós temos diversos versículos onde ele menciona os nomes das pessoas que estavam juntas no trabalho de reconstrução. Você vai ver alguns capítulos de Neemias, pelo menos tem 1 ou 2 capítulos, que ele vai falando só nome, só tem nome. Você começa aquela leitura e diz, eu nem sei porque na Bíblia só tem alguns capítulos que é só nome. Irmãos, esses nomes não estão por bonito aqui. Esse nome ele está falando das pessoas que estavam ajudando na reconstrução. E o que me chama a atenção é que no Velho Testamento praticamente só tinha os nomes dos homens, mas aqui ele menciona o nome até de algumas mulheres. Isso foi uma forma de gratidão. Ele mencionou esses nomes como gratidão às pessoas, pelo trabalho que as pessoas realizaram, pelo trabalho que as famílias realizaram na reconstrução dos muros. Então Neemias era aquela pessoa grata. Irmãos, um dos maiores pecados que alguém pode cometer é o pecado da ingratidão. É ser ingrato. Ingrato com a igreja, ingrato com um irmão, ingrato com as pessoas, ingrato dentro de casa, ingrato no serviço, ingrato na igreja. A ingratidão. Eu tenho como um dos grandes pecados o pecado da ingratidão. Irmãos, e tem pessoas que são assim, são ingratas, né? São ingratas. Pode fazer tudo por elas, mas sempre estão reclamando, sempre estão murmurando, sempre estão questionando, nunca sabem ser gratas. A ingratidão. Mas Neemias, ele deu o exemplo, irmãos, de ser grato que as pessoas faziam, de saber agradecer as pessoas, de saber valorizar as pessoas. Irmãos, que tanto eu como você possamos ser gratos por uma palavra que ouvimos de um amigo, grato por uma palavra de apoio, grato por uma amizade, grato por alguém que diz, eu estou contigo, vou orar por você. Grato às pessoas. Irmãos, nós precisamos ser gratos às pessoas. Que a ingratidão não venha fazer parte da nossa vida. Crentes ingratos, irmãos, é um problema. Você conhece alguém que é ingrato? Você conhece alguém que não sabe agradecer? Ele não agradece nem a Deus, né, irmãos? Nem a Deus. Não sabe agradecer nem ao Senhor. Irmãos, que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. Seja grato, irmãos. Alguém está te abençoando, alguém está te ajudando, alguém está orando por você, alguém se preocupa com você, alguém te ajuda, vamos supor, dentro do departamento da igreja. Se você é o líder, se você pertence à diretoria, seja grato. Eu de vez em quando falo, né? Por exemplo, nós vemos todos os cultos, as nossas professoras, nossas irmãs, e ajudo com alguns adolescentes que estão aprendendo, cuidando das nossas crianças. Algum pai, alguma mãe, já chegou para esses professores e diz, como que é o teu nome, professora?
Eu quero orar por você essa semana. Alguém já lembrou de saber quando essas professoras fazem aniversário? Pelo menos, se não tem uma lembrança para comprar, pelo menos dizer: parabéns, hoje é teu dia, eu vou orar por você. Isso é forma de gratidão, irmãos. Porque essas professoras, elas perdem os cultos, perdem ser edificadas, abençoadas aqui, para estar cuidando de quem? Cuidando dos nossos filhos, dos seus filhos, para que você possa estar tranquilamente aí ouvindo a palavra. Vamos ser mais gratos, irmãos. Vamos ser mais gratos. O círculo de oração, as irmãs estão orando por nós. Você já chegou para aquelas irmãs: irmãs, ore por mim, e eu sou grato porque você leva a igreja em oração, está orando por nós. Dentro do departamento, você está grato, porque aquele apartamento tem pensado em vocês, tem feito palestra, tem feito algo para que você possa crescer na fé, crescer espiritualmente, crescer dentro de casa, no casamento, em tudo. Você já agradeceu a liderança? Agradeça, irmãos. Vamos ser mais gratos. Nós vemos Neemias agradecendo as pessoas que trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele foi citando o nome dessas pessoas, sem esquecer as pessoas. Irmão, seja grato às pessoas. Seja grato às pessoas, e você vai ver que o céu vai se abrir, e a graça de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Aleluia. Vamos parar aqui. Ficamos em pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem mais uns 10 exemplos que Neemias deixou, e nós vamos falar numa outra feita. Aleluia. Eu quero que você agora, todos vocês, venham aqui à frente. Venham aqui à frente. Aleluia. Todos vocês, venham aqui à frente. Sai do seu lugar. Pega a sua bolsa também. Não deixa a bolsa aí no banco, não, irmão. Embora estamos com pouca gente, tudo tranquilo, né? Mas para não ficar preocupado, pega seus. Vem aqui à frente. Aleluia. Pode chegar bem à frente aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Dê um passo mais para frente, irmão. Dê um passo mais para frente. Nós falamos alguns exemplos que Neemias deixou. Nós falamos do exemplo da gratidão. Que o Senhor possa vir sobre nossa vida, irmãos. Nós devemos ser mais gratos. Grato. Seja grato, irmãos. Nós ouvimos o exemplo que Neemias deixou de se importar com as pessoas. Se importa com as pessoas. Se interessa pelas pessoas. O exemplo que ele deixou de ouvir as pessoas. Ouvir. Alguém quer falar algo. Alguém tem algo a dizer. Alguém quer derramar a sua alma. Será que você está disposto a ouvir? O exemplo que ele deixou de oração, irmãos. Exemplo de oração. Exemplo de jejuar. Meus irmãos, que você possa pegar esses exemplos deixados por Neemias, dizer: Senhor, dai-me força, dai-me sabedoria, porque o tempo de Neemias já passou, irmãos. Agora é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo. Agora Deus tem você para ajudar na unidade da igreja. Agora Deus tem você para lutar pela unidade da igreja. Agora Deus tem você para ser um canal de bênção na vida de alguém. Neemias foi um canal de bênção na vida de muitas pessoas, porque ele deixou o exemplo de renunciar. Ele renunciou todo o conforto lá do palácio e disse: eu vou lá para aquela terra. Ele se importou com as pessoas. Eu não sei o que você tem que se renunciar,
Mas uma coisa eu sei: Deus quer usar você. Agora, não esqueçam que Neemias, ele entendeu o tempo de agir. Ele teve paciência para não falar palavras precipitadas. Paciência, calma. Ele teve discernimento. Deus quer fazer algo na tua casa, nos teus negócios, no teu serviço. Deus quer fazer alguma coisa, e Deus vai fazer através de você, irmãos. É através de você. Deus, o que Ele tinha para fazer, Ele fez através de Neemias. Mas hoje nós somos o Neemias de Deus aqui, irmãos. Nós somos o Neemias de Deus aqui. Nós somos o Neemias de Deus. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, aqui estão os teus filhos, Pai. Nós ouvimos nessa noite diversos exemplos que Neemias deixou, para que nós pudéssemos copiar esses exemplos, para alcançar os objetivos de ver realmente a concretização de uma grande obra. Eu creio, ó Pai, que Tu tens algo tremendo para realizar na vida do teu irmão, dessa família, nos seus negócios. Deus, olha para o Teu filho, Pai. Dai-nos a sensibilidade para nos importar, nos interessar com as pessoas. Oh Deus, que o Teu filho possa realmente saber ouvir as pessoas, e que possa o Teu filho aprender a orar, porque sabemos que Neemias, ele deixou o grande legado da oração. Quando ele ouviu toda a situação negativa, ele foi orar, e na oração ele recebeu toda a direção, o discernimento do que ele deveria fazer. Assim, Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Pai, ser a solução do problema e não o problema. Ensina-nos lutar pela unidade da igreja, pela unidade, Pai, para que todas as picuinhas caiam por terra, e que a Tua boa mão possa estar estendida sobre esse irmão, sobre essa irmã. Que Espírito Santo venha sobre essa vida, dê força, dê ânimo, dê coragem. Espírito Santo venha sobre tua filha, sobre teu filho, sobre esse casal, sobre essa família, sobre os negócios do teu filho. Que tudo que teu filho tocar as mãos para fazer, venha ter crescimento, venha ter bênção, venha ter progresso. Espírito Santo, dai-nos discernimento, para que ninguém venha tomar decisões precipitadas, decisões impensadas. Pai, olha para o teu filho, tua filha, dê paciência, sabedoria. Oh Espírito Santo, usa o teu filho assim como tu usaste Neemias, assim como tu usaste Neemias, com um propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Usa teu filho e tua filha com um propósito aqui na igreja, Pai. Usa teu filho, Pai. Usa teu filho e tua filha com um propósito. Deus, olha para a tua igreja. Que a tua igreja possa ver as atitudes desses homens e mulheres aqui à frente, e que a igreja possa ver realmente muita coisa acontecendo, pelo clamor, pela oração, pelas atitudes tomadas pelos teus filhos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, você vai dar um abraço em 2 pessoas ou 3, e você vai dizer assim, olha bem para ele assim, aponta, diga: você é o Neemias que Deus tem levantado para esse tempo. Você é o Neemias que Deus tem levantado para esse tempo.